o que é o campo magnético da Terra, conhecido também como campo geomagnético. É um campo que se estende do interior da Terra até o espaço, e na superfície da Terra ele tem uma intensidade de 25 a 65 microteslas, ou 0,25 a 0,65 Gauss. São duas escalas de intensidade. E a frequência desses pulsos eletromagnéticos que a Terra emite tem uma frequência central de 7,83 Hz e frequências ressonantes de 14,3, 20,8, 27,3 e 33,8 Hz. Mas o que é frequência, intensidade, o que é isso? Vamos contextualizar. Nós temos lá uma corrente elétrica na nossa casa, de 127 volts, com 20 amperes, que é o que se usa na corrente no sudeste do Brasil. Então, se nós multiplicarmos os dois valores, nós vamos ter aí 2.540 watts, que é quanto uma tomada suporta de equipamentos conectados nela. Interessante. Então, o que acontece? A voltagem estaria para a frequência, assim como a amperagem estaria para o fluxo eletromagnético. Porque, na verdade, toda onda eletromagnética tem uma componente elétrica e uma componente magnética. Os campos eletromagnéticos pulsados, eles foram modelados a partir do próprio pulso eletromagnético da Terra, para melhorar a circulação e o metabolismo celular. E o corpo humano só está vivo por causa das trocas eletromagnéticas que ocorrem entre as células, né? As ondas cerebrais são medidas através do eletroencefalograma e as ondas cardíacas são medidas através do eletrocardiograma. Então, se uma pessoa entra em parada cardíaca, você usa um desfibrilador para entregar uma dose terapêutica de energia no coração para reavivá-lo. E a terapia com campos eletromagnéticos pulsáteis, ele é uma terapia de baixa frequência que recarrega as células do corpo. Permite que a célula flutue livremente no interstício, que são os espaços entre as células, melhorando a circulação, a oxigenação e a hidratação da célula, melhorando a capacidade da célula de absorver nutrientes e de eliminar toxinas. Interessante. Como surgiram esses campos eletromagnéticos pulsados? Eles surgiram a partir do momento que a NASA começou a enviar seus astronautas por longos períodos fora da Terra. Ah, é? Eles perceberam que a falta de exposição ao campo magnético da Terra tinha efeitos adversos à saúde. E para corrigir esse problema, eles estudaram várias tecnologias. Existe um estudo feito no Johnson Space Center, intitulado Campos Eletromagnéticos Pulsados, uma contramedida para a perda óssea e atrofia muscular. O que acontecia é que, sem as frequências de ressonância da Terra, nós não fazemos os osteoblastos produzirem tecidos ósseos. Então, a perda óssea do astronauta fora do planeta é incrível. E outra coisa, não produzem também tecidos musculares. Então, a perda muscular é muito grande. Não só por eles não estarem sob efeito da gravidade. E ele está sem gravidade, ele está perdendo músculo porque não tem que fazer força. Não é só isso. Porque nós regeneramos nosso corpo todo em várias frequências diferentes, em várias taxas diferentes. Por exemplo, nós de 20 em 20 anos trocamos todas as células cardíacas. Você, de 20 em 20 anos, você tem um coração novo. De 10 em 10 anos, todos os ossos do seu corpo são trocados. Você tem um esqueleto novo. Nós trocamos de unhas entre 6 e 10 meses. A nossa pele é trocada em 4 semanas. O nosso fígado é completamente regenerado em 5 meses. E os nossos pulmões, por incrível que pareça, eles são totalmente regenerados de 2 a 3 semanas. E tudo isso impulsionado pelo campo geomagnético da Terra. Nós somos terráqueos. Então, a NASA percebeu que mandar o homem para o espaço, criar colônias em Marte, criar colônias na Lua ou no além, é um ambiente que não é propício à vida humana. Então foi necessário criar uma tecnologia que se comparasse ao campo geomagnético da Terra. E eles pesquisaram e criaram os campos eletromagnéticos pulsados para permitir as viagens
espaciais de longa duração. Parece filme de ficção. Olha, eu estou viajando aqui. Mas ela tinha uma beleza. De uma beleza incrível e de um estudo, de uma profundidade. Que vai trazer bastante benefícios quando aplicado dentro da ciência terrena aqui para a gente. Como eu sou cientista, eu não posso falar nada sem ter base científica. Então eu trouxe aqui para vocês avaliarem 2 documentos da NASA, campos eletromagnéticos pulsados, uma contramedida contra a perda óssea e atrofia muscular. E outro documento da NASA também, detalhando essas informações. A NASA colocou no site dela o resultado dessa pesquisa. Vou ler só um trechinho, porque eu acho importante para todos entenderem quanto a importância da tecnologia. Atualmente, há uma necessidade de crítica de criar e desenvolver contramedidas efetivas para perda óssea e atrofia muscular, para possibilitar a futura exploração do espaço para a Lua, Marte ou além. A atrofia muscular progressiva pode levar à fraqueza, à fadiga, à incapacidade de realizar tarefas atribuídas de forma eficiente e comprometer a operação de saída de emergências. A perda óssea causa aumento de risco de fraturas ósseas e cálculos renais, que também pode afetar negativamente os objetivos da missão e o seu sucesso. O objetivo destes estudos é desvendar um dispositivo de campos eletromagnéticos pulsados para uso como uma contramedida não invasiva para melhorar a retenção óssea, prevenir ou aliviar a atrofia muscular. Essa pesquisa representa uma contribuição importante para permitir que os seres humanos vivam e trabalhem com segurança no espaço, e é especialmente relevante para a exploração do espaço humano projetado. Na Terra, esse dispositivo pode ser útil no tratamento de várias doenças musculares, atrofia muscular, relacionada à idade e ao câncer, osteoporose e outras doenças ósseas. E quem criou a tecnologia foi a NASA, na necessidade de promover a saúde dos astronautas fora do campo geomagnético da Terra. Todos os órgãos internos têm uma frequência central de vibração na saúde. O coração, a frequência central dele é 15 Hz. O intestino delgado é 16,95 Hz. O fígado é 23,97. E nós temos aqui todos os órgãos internos, todos os tecidos do corpo humano, com as suas frequências. Com suas frequências vibracionais. Você falou na questão de você comer uma feijoada. Você tem a questão das suas intolerâncias, sensibilidades e alergias alimentares e seus polimorfismos genéticos. Se você come um alimento que você tem intolerância, você vai gerar uma resposta imunológica que vai tentar atacar aquela proteína. Só que aquela proteína, como você a ingeriu, ela vai fazer parte dos seus tecidos. Então você acaba tendo uma doença autoimune, como artrose, artrite, lúpus, cirrose de Hashimoto, miomas, cistos, nódulos, tumores nos ovários, Alzheimer, Parkinson. Você pode ter todos esses tipos de doenças. Você está ingerindo um alimento que você é intolerante. Aí entra a nutrigenômica. Existe a questão vibracional do órgão e existe a questão das alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares que têm que ser respeitadas, que são nossos polimorfismos genéticos. Cabelo louro, cabelo castanho, cabelo preto, olho azul, olho verde. Não tornam ninguém melhor ou pior do que os outros, simplesmente diferentes. Você falou em relação à questão da frequência no órgão, se modifica ou não. Modifica porque a gente está falando de frequência de doença agora, não é mais de um órgão saudável. Por exemplo, o Alzheimer no cérebro. Então, a frequência do cérebro foi alterada para a frequência da doença Alzheimer. E aí o campo magnético é outro, o campo magnético daquela doença. Então, isso altera realmente. Interessante. No YouTube é muito comum a gente ver assim, 528 Hz para isso, 586 Hz para aquilo. Então, essas coisas colocadas no YouTube com músicas, são sonoridades, isso também seria uma maneira de buscar uma harmonia
esses hertz colocados em música? Canda, nós somos seres eletromagnéticos. As frequências centrais variam de 1 Hz a 31.850 Hz, que é a energia vibracional dos nossos órgãos, tecidos, glândulas, veias, artérias e músculos. Passa por todas essas frequências. Então nós estamos sempre vibrando e nós precisamos do planeta para entrarmos em ressonância com ele. O que é ressonância? Se eu pegar um violão, tocar a sexta corda, que é a corda mais grave de cima, a primeira corda vai vibrar em ressonância à vibração da sexta corda. Se eu pegar um diapasão em Lá, botar um do lado do outro, vibrar o primeiro diapasão e parar aquele diapasão, o segundo vai vibrar em ressonância. Isso chama-se frequências de ressonância. Então, nós precisamos das frequências de ressonância do planeta para produzirmos músculos, ossos, nervos, artérias, glândulas. Todos os nossos processos têm que estar em ressonância com o planeta. E estão destruindo o planeta. Estão achando que vão poder construir uma colônia na Lua. Já tem até artista que já comprou passagem de foguete para morar numa colônia na Lua. Mal sabem eles que se sair do campo geomagnético da Terra, não vive muito tempo. Nós precisamos da Terra. Nós, quando estamos sendo gestacionados, nós estamos no útero materno, que nos dá pela placenta o alimento, o calor, a proteção, tudo que a gente precisa, toda a nutrição está ali. Quando nós saímos do útero materno, nós entramos no útero da Mãe Terra, que são as frequências eletromagnéticas, que são chamadas de ressonâncias de Schumann, que descobriu isso, que o campo eletromagnético da Terra ele bate na estratosfera e volta e cria um ambiente eletromagnético que estimula a produção de todos os neurotransmissores, de todos os tecidos do nosso corpo, de tudo que nós somos. A gente depende dessa biorressonância no planeta. Tem uma médica amiga minha que me perguntou se é possível, durante a gestação, numa família que tem um documentário de uma patologia, 80% tem óbito de uma espécie só. Então, se é possível mudar essa informação durante a gestação, é possível eu alterar de forma definitiva esse DNA, ou eu vou alterar esse DNA de forma que ele se equilibre para que a doença paralise nele e não crie para outros no futuro? É possível sim, Paulo, pela nutrigenômica, só que você tem que manter o estilo de vida dentro do que é proposto a nutrigenômica. Não é uma coisa assim definitiva. Se a pessoa voltar a fazer hábitos, estilo de vida todo errado, vai voltar a ter a incidência do gene para a doença. Então, é possível sim metilar a mãe, ainda grávida, você faz através da mãe. Então, faz toda uma nutrição e uma utilização de nutrientes nutrigenômicos para aquela mãe. Primeiro você faz um aporte da doença, você faz um levantamento. Quais são as doenças que tem na família, na estrutura familiar? E aí você vai utilizar a nutrigenômica em cima daquele quadro daquelas doenças. Vai utilizar na mãe. E aí a mãe vai passar, através da placenta, do cordão umbilical, aquela informação do DNA já metilado para o seu bebê. Durante a amamentação também acontece esse fenômeno. Então, a gente faz durante a gravidez e durante todo o período de amamentação. E depois orienta essa mãe a manter a alimentação da criança quando ela sai do peito e vai para a comidinha, para a alimentação infantil, e manter os nutrientes durante a fase toda de vida daquela criança para realmente manter esse metilo acionado. Aquela criança cresceu. Se ela modifica os hábitos, se foram saudáveis até aquele momento que você teve uma dominância sobre a criança, e você não vai ter dominância a vida inteira, né? Exato. É possível reincidir a doença patológica da família daquela criança? Sim, porque é possível. Porque a informação está no DNA. Exatamente. O que acontece? Quando você faz a nutrição e a alimentação nutrigenômica e cria um metilo, é como se você pegasse aquele DNA e desligasse ele. Ele não está mais ativo, mas ele está presente. Ele só não está mais ativo. Ele foi desligado. Se a pessoa larga de mão aquilo que foi feito e começa a ter hábitos nocivos e começa a introduzir alimentos e determinados
vamos dizer assim, não é nutriente, mas se intoxica com metal pesado, começa a consumir muito industrializado, determinadas condutas alimentares e de estilo de vida se estressa demais, ela vai modificar essa metilação. E aí esse gene começa a ser ativado para a doença. Então ele é liberado e começa a ser lido pelo organismo, o que não era feito antes, ele estava desligado. Então é ativado o gene da doença. Bom, vamos a Amanda, que a Amanda tem algo a nos dizer. Acompanhando aqui da interatividade, mandou um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando, Jonas Júnior, Luiz Cassiano, tem também o Celso Pestana, a Lea Reis também, e a Cláudia Alessim. Cláudia, inclusive, ela faz uma pergunta aqui, ela pergunta se os florais quânticos seguem essa linha. Sim. Sim. O que acontece é que são remédios vibracionais. Se você for pegar, por exemplo, a homeopatia, você faz a potencialização, você pega a planta base, coloca numa solução de álcool, faz uma diluição, tira uma gota e coloca em 100 partes de água. Sacode, 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 que é o processo chamado de concussão. Tira mais uma gota, coloca em mais 100 partes de água e vai fazendo as diluições. Quando você chega na 12ª diluição, você já não tem mais nenhum mol da química original da planta. É simplesmente água pura com álcool e energia vibracional da planta. Os florais seguem um princípio semelhante. São colocados numa bacia de cristal, água destilada ao sol, e se coloca as pétalas das plantas sem contato manual, para não passar a energia vibracional da pessoa para a planta, lá por 12 horas, depois é recolhido, faz-se a mistura mãe, mistura lá com blend, do rum, do conhaque, o que seja, e aquilo dali não tem sequer uma molécula original da planta, é simplesmente energia vibracional. E quando a gente fala dos campos eletromagnéticos pulsáteis, o que é? Exatamente essas frequências, só que agora cientificamente catalogadas, estudadas e comprovadas cientificamente com estudos em laboratório. Que legal, que é o legal. que a gente vai trazer agora para vocês. Então a NASA, através de um PhD chamado Thomas Goodwin, em setembro de 2003, fez um estudo com o objetivo de verificar se os campos eletromagnéticos pulsáteis poderiam estimular o crescimento neuronal, fazer com que os neurônios se multiplicassem, se restaurassem, se regenerassem. E conseguiram fazer com que a estimulação com campos eletromagnéticos pulsáteis aumentasse a neurogênese, que é a criação de novos neurônios, em 250 a 400%. Eu trouxe o estudo científico da NASA. Aí está aí o estudo. Maravilha. Então, esse estudo aqui muda completamente o paradigma em relação à saúde. Eles conseguiram metilar genes que impediam o crescimento de neurônios e estimular genes que aumentavam a velocidade da neurogênese através desses campos eletromagnéticos. O ponto-chave é a epigenética, que é como nós podemos estimular a modificação da expressão genética através de fatores externos. Os 150 genes associados à proliferação e o crescimento de células foram estimulados e foram silenciados todos os genes que freavam esse crescimento celular. Chegou-se à conclusão de que o que fazia realmente o crescimento dos neurônios não era a maior oxigenação que a célula obtém através dela estar mais livre do interstício celular, está podendo trocar mais oxigênio, eliminar mais gás carbônico. Não é. É que os campos eletromagnéticos pulsáteis, eles atuam na expressão genética, silenciando os genes que impedem a proliferação dos neurônios e estimulando os genes que fazem o crescimento de células saudáveis de 250 a 400 vezes. Isso daí para AVC, Alzheimer, Parkinson, doenças neurológicas, hoje consideradas sem cura pela medicina tradicional, segundo esse estudo da NASA, agora já é possível se tratar essas pessoas. Por exemplo, ela aumenta o telômero. E se você estimular a produção de testosterona através da nutrigenômica, você consegue aumentar o telômero e prolongar a vida.
saudável. Pela nutrigenômica, foi estudada essa parte da teoria do envelhecimento, que é justamente a divisão celular e o envelhecimento pela telomerase. E aí viu que existe uma mutação na telomerase para poder acontecer a menor divisão celular e a pessoa está no envelhecimento mais rápido, que isso se ocorre por um processo oxidativo e de inflamação crônica, inflamação que a gente tem pelos hábitos mesmo de vida. E aí, através de nutrientes nutrigenômicos, você consegue agir diretamente nessa mutação da telomerase, nesse DNA que foi alterado, e diminuir esse estresse oxidativo, reduzir a inflamação e até reverter, né, a inflamação crônica, e fazer com que esse telômero ele volte ao padrão de divisão celular normal, ou até ele conseguir ter a telomerase aumentada e aí você tem um envelhecimento retardado, ou seja, você vai envelhecer cada vez mais devagar. Interessante. Essas pesquisas científicas vêm comprovando os benefícios dos campos elétricos pulsados, não é isso? E você já tem esses casos de sucesso? O importante é resultado, o resto é conversa fiada. Tem que ter resultado. Eu trouxe 3 casos que são casos que vão tocar todas as áreas de interesse. Muitos ouvintes vão se identificar com alguns casos. O primeiro caso é o caso de uma artrose. Um paciente nosso tinha uma artrose de joelho, com desgaste dos meniscos da perna direita. Ele tinha sobrepeso. O médico tinha condenado, falado, olha, você vai ter que tirar os meniscos. Ele veio para a gente com essa informação. E através dos campos eletromagnéticos pulsáteis, nós conseguimos regenerar e restaurar a cartilagem do joelho dele. E ele foi viajar, subiu e desceu Pirambeira e não sentiu nada. Mas só que tem uma questão. Usar o campo eletromagnético pulsátil para regeneração é como usar um remédio, só que não tem efeitos colaterais e não é invasivo. Mas o que causou a artrose dele? Então eu gostaria que a doutora André falasse como ela conseguiu promover a cura definitiva da doença dele através do nutrigenômico. Esse paciente com artrose, ele tinha as causas relativas à intolerância alimentar a glúten e leite. O glúten, ele age direto em cima da parte da cadeia de aminoácidos das cartilagens e na parte óssea também, dos tecidos ósseos. Então, ele vai destruindo esses tecidos. E o leite é altamente inflamatório, então aumenta o quadro da dor, do processo inflamatório ali local de quem tem artrose. Ele apresentava também reduzida parte de enzimas gástricas e enzima de lactose, não só da caseína do leite, mas também a lactose, o que levou a um quadro muito grande de inflamação. Ele tinha muita dor ao caminhar, perda de massa muscular e atrofia dos membros inferiores. Aí qual que foi a conduta nutrológica? Eu apliquei a parte da dieta em zona, como alimentação. Ela era uma dieta em zona low carb, de 1.700 calorias. A gente fez um programa dele perder 7 quilos em 3 meses. Mas ele precisava perder no total os 20 quilos. Mas tinha que ser aos poucos, não podia ser tudo de uma vez. E eliminar esse processo inflamatório crônico que levava ao quadro da dor. Também tirar ele do risco da diabetes e tratar a resistência à insulina, que ele já estava pré-diabético. Bom, foi introduzido como nutrientes nutrigenômicos a condroitina, a glucosamina e o MSM, que é o metilsulfonilmetano, com enzima Q10, extrato de semente de uva, ômega 3, L-carnitina e a curcumina. E retirado os intolerantes dele, o glúten e o leite. E aí, como o Renato falou, esse paciente ele ficou completamente curado, não tinha mais artrose, não tinha mais problema de dor, reduziu o peso e aos poucos ele foi mantendo essa alimentação, essa conduta, ele teve alta e conseguiu realmente vencer todo esse quadro e sair do risco da diabetes. No segundo caso, uma paciente que chegou para nós com um diagnóstico de cistos mamários. Em 2015, o cisto dela tinha 2 milímetros. Em 2016, ele cresceu para 3,2 milímetros, um aumento de 38%. A medicina tradicional dizia o seguinte para ela: vamos esperar, se virar maligno, nós vamos fazer quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Conclusão, nós usamos os campos eletromagnéticos pulsáteis,
conseguimos escutar a frequência de ressonância dos cistos e emitimos uma onda como se fosse um cantor de ópera quando quer quebrar uma taça. Ele dá um peteleco na taça, escuta a frequência de ressonância da taça e emite uma nota. Quando ele chega a 100 decibéis, ele rompe a taça. Então nós emitimos a frequência de ressonância específica do cisto, que não afeta as outras células, somente a célula doente. É como se fosse uma radioterapia, só que só mata as células doentes. E foi destruído, e eu trouxe os 2 exames e trouxe o resultado final, comprovando, dizendo que não identificamos alterações focais nodulares, sólidas ou císticas. E o terceiro caso foi um caso de uma paciente com vários patógenos, vários protozoários. Ela tinha a Entamoeba coli, a Entamoeba histolítica, a Giardia lamblia e a Endolimax nano. Ela teria que fazer uma série de medicamentos que causam efeitos colaterais funestos, perda de equilíbrio, questões neurológicas. E nós conseguimos, através dos campos eletromagnéticos pulsáteis, escutar a frequência desses patógenos e destruir a membrana deles, impedindo que eles se reproduzissem. Que bacana, que e bacana. Nós temos o laudo final aqui, ausência de helmintos, ovos de larvas ou protozoários. Que bacana. Eu acho que é a questão de resultado. Isso fala mais alto que tudo. A Cláudia Alessim colocou aqui pra gente que ela tem um filho autista. E esse tema abriu um novo caminho para as pesquisas dela. Então ela agradece, ela gostou muito desse tema de hoje. Quem também está gostando, parabenizando pelo tema, foi a Paty Gazeta. Então a gente agradece. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa semana e achei fantástico aqui as coisas que aprendi aqui com os amigos, tá? Tomara que vocês também tenham tirado bom proveito do fato aqui hoje. Muito obrigado. Fiquem conosco agora com Amigos do Sucesso, indo para a página Amigos do Sucesso. Até já, querido ouvinte, querido internauta. A gente fala 3 horas aqui. Fica sem educação, hein?